Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vamos orar. Senhor, eu te glorifico por estar aqui, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem me dado, Senhor, de falar a outros líderes, ó Deus. São meus irmãos, somos servos. Antes de ser pastores, líderes, somos servos teus. Carecemos, Senhor, da mesma necessidade do que qualquer outro cristão de aprender, de te ouvir, de ser ministrado, Senhor. Meu Deus, que as palavras que eu vou falar aqui, que eu sei que não são minhas, que eu não tenho nada a oferecer a ninguém aqui, mas são tuas, Senhor. E o que o Senhor fale através de mim, tanto a eles quanto também a mim, Senhor. E que nós possamos sair daqui entendendo o que o Senhor deseja de nós, entendendo aquilo pelo qual nós fomos chamados, e que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, através dos nossos ministérios. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar. Antes de eu começar aqui, eu quero só falar uma coisa. Eu sou pastor no ministério chamado Construindo os Muros do Evangelho. Sou eu e mais o pastor Rafael Melo. Inclusive ele esteve aqui quinta-feira trazendo uma mensagem aqui no culto. Ele que é o autor dos livros. O Senhor tem separado para estar escrevendo livros, e os livros são fonte de captação, né, para o nosso ministério, né, os livros que têm trazendo recursos para nós, para a gente continuar fazendo o trabalho que o Senhor nos chamou para fazer. Eu tenho ido, né, divulgar a mensagem de Deus, e ali junto tenho levado também os livros, como eu falei. Não é o livro, apesar dele ser o autor, os livros são do ministério, né? Ou seja, todos os recursos são convertidos para o ministério. E como o pastor estava falando aqui, eu tenho encontrado, né, algumas dificuldades exatamente nessa mesma questão que foi colocado aqui. Porque é muito triste, irmãos, é muito triste ver essa divisão que há entre nós. Aqueles que são grandes esquecem que um dia foram pequenos. Aqueles que um dia, como o pastor bem falou aqui, que tiveram pessoas que estenderam a mão para eles poderem chegar onde eles chegaram, hoje não são capazes muitas vezes de estender a mão para alguém que precisa de ajuda. E eu quero falar um pouco disso, tocar nessa ferida, né, que não necessariamente seja individualmente de nós aqui, mas é uma ferida que cada vez está com mais pus saindo, que é a igreja como um todo. Porque nós temos as nossas congregações, estamos aqui juntos hoje, mas nós fazemos parte de um corpo só, né, que é uma única igreja, né, e a Bíblia fala que se você tiver um problema no corpo, todo o corpo paga. Por isso que hoje o nome de pastor é associado às coisas mais ruins possíveis que você pode pensar, né, ao invés de ser ao contrário, né? É caloteiro,
que não são confiáveis, gananciosos. O nome de pastor causa temor nas pessoas. Isso a gente pode dizer, isso a gente pode se comparar com o nosso irmão católico. A figura de um padre é muito mais respeitada do que a do pastor. Muito mais respeitada. Mas por quê? A nossa vida. Né? Nós fizemos essa fama. Né? Nós, eu digo, não, talvez não nós aqui, mas eu faço parte disso. Queira ou não queira, eu faço parte disso, porque no livro de Romanos, capítulo 2, no capítulo 1, no final do capítulo, diz lá, né, aqueles problemas que tem relatado ali no capítulo de Romanos, fala lá que muitas vezes, quando nós não praticamos as mesmas coisas, nós concordamos, né, não diretamente, mas indiretamente, quando nós nos calamos, nós concordamos da mesma forma. Né, quando nós não nos opomos, aquela história, né, que quem cala consente. Quando nós não combatemos, nós fazemos parte daquilo. Nós também indiretamente concordamos com aquilo. E eu tenho muita consciência de que o Senhor tem levantado o nosso ministério, reconstruindo o mundo do Evangelho, para ser uma voz a combater essas coisas, né? a trazer de volta, né, a igreja para viver o Evangelho puro e simples de Jesus. É muito vergonhoso a gente olhar a igreja hoje e comparar com a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que não tinha, sei lá, 1% dos recursos que temos hoje, né? Uma igreja que não podia ter o que nós temos aqui, um lugar para a gente se encontrar publicamente. E nós nem de longe conseguimos ter a efetividade que aquela igreja tinha. Nem de longe. Isso é um problema que nós precisamos resolver. É um problema que está nas nossas mãos, né? A começar de nós, né? Nós estamos reunidos aqui, né, buscando, como o pastor falou aqui, uma unidade, né, um caminhar junto, que a gente possa começar daqui, porque nós temos um chamado, amém? Todos nós temos um chamado. O Senhor chamou cada um de nós, não para ser, né, iguais, mas cada um tem o seu chamado particular, que de certa forma se completa, para que a gente possa avançar na direção que o reino de Deus propõe para a gente. Na verdade, eu costumo dizer que são dois, na vida do cristão tem dois chamados, aliás, né? É o vinde a mim, né? Quando nós vamos até Deus, até Jesus, e nos rendemos a Ele, nos convertemos, e o segundo chamado, que é o vinde, né? Vem, agora vai, né? E a gente está tendo esse chamado, mas a gente tem há algumas coisas, né, no meio da igreja, no conviver diário, né, eclesiástico, que eu vejo que não batem muito com as escrituras, na essência do Evangelho. Porque quando eu falei aqui, todos nós temos um chamado, fomos chamados, mas hoje vivemos tempos que os chamados muitas das vezes não têm a importância que deveriam ter. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque hoje nós vivemos um tempo onde o teu título é mais importante que o teu chamado, né? O fato de você tem que ter um seminário teológico, você tem que ser graduado, você tem que ser doutor em teologia, isso te coloca com uma visibilidade muito maior no seio da igreja, para os pastores em geral, do que o teu chamado. E
quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus chamando pescadores analfabetos. Né? Não vejo, é claro, mas nós temos que conhecer, claro, não estou aqui desprezando conhecimento. Nós temos que buscar estudar sim, fazer as coisas com excelência, estudar, buscar conhecimento, crescer no conhecimento, para poder passar uma mensagem cada vez com mais profundidade. Mas o meu conhecimento, ele não pode ser superior ao fogo de Deus que habita no meu coração. Porque há muitos que conhecem tantos, e o pastor citou alguns nomes aqui, e tem tantos outros. Há muitos que conhecem as Escrituras muito mais talvez do que eu e você, e caíram na graça de Deus, porque o fogo havia se apagado. O fogo, a experiência com Deus, ela supera muito o conhecimento pessoal que podemos ter. Eu sou um estudioso da palavra, eu estou falando isso aqui, né, porque eu estudo muito, né, eu leio muitos livros, eu medito muitas escrituras. Mas Deus sempre fala isso comigo. É um equilíbrio, conhecimento e fogo de Deus. Se você começar, como o apóstolo Paulo fala aqui, eu não fui até vocês segundo a minha sabedoria humana, né? E olha que Paulo era um poliglota, era um homem instruidíssimo, discípulo de Gamaliel, um dos mais sábios fariseus. Era um homem que tinha um conhecimento gigantesco. Mas a Bíblia diz que Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. Sabe, enquanto o seu conhecimento ele é muito bom, o meu é muito bom, mas nós temos que colocar todo esse conhecimento cativo a Cristo, né? Debaixo da vontade de Cristo. Aleluia. Nós fomos chamados para servir ao Reino. E obviamente todo cristão, mas os pastores ainda mais, né? Quanto mais você sobe eclesiasticamente, mais você desce no servir a Deus. Quanto mais você responsabilidade Deus coloca sobre os seus ombros, mais você tem que servir. Nós fomos chamados para servir a Deus, guiados por Deus, direcionados por Deus. Sabe, a gente muitas das vezes, a questão do conhecimento, da sabedoria, muitas das vezes, né, a experiência vivida, muitas das vezes faz com que a gente tome decisões, tanto na nossa vida quanto na igreja, baseado nessas experiências e muitas das vezes sem consultar a Deus. A gente acha que, porque essa vez aconteceu assim, da próxima vez eu vou tomar a mesma atitude, porque daquela vez resolveu, eu fico resolver também. Não, necessariamente isso vai acontecer. Eu vou contar aqui, vou dar uma pincelada em relação a algumas experiências que eu tenho tido, né? Visitando as igrejas. Se eu não visitei, acho que por coincidência não visitei nenhuma igreja do pastor de estado aqui fora, o pastor Roberto, que é o pastor exatamente lá, e pastor Ivan. Mas eu tenho ido lá, eu tenho visitado igrejas, eu tenho lá conversado com os pastores, falado do nosso ministério, falado do que a gente, da nossa necessidade, a gente está ali, né? Quem sabe tendo um espaço para divulgar os livros. E aí, algumas coisas acontecem que são, no meu ver, é muito estranho. É claro, eu entendo. Eu sou uma pessoa que cheguei ali, ninguém nunca me viu.
É normal que se tenha um zelo, que procure saber de onde eu vim, quem sou eu, o que meu ministério diz. Eu sei que isso é normal, eu faço isso também. Isso é normal. Agora, eu já cheguei em algumas igrejas onde de cara me falaram assim: ó, aqui a gente se reuniu aqui e a gente decidiu que ninguém vai, que a gente não divulga livros aqui, porque nós temos também muitos membros e a gente não tem uma pessoa para ver isso, enfim. E a gente decidiu, mais ou menos há uns anos atrás, nos reunimos e decidimos que nós, porque tem pessoas no nosso membros da igreja que também são escritores e querem divulgar os livros, e a gente, para não ficar mal com eles, a gente não divulga livro de ninguém. Ok, é uma decisão, eu respeito, mas eu penso assim, e se o meu Deus quer que ele divulgue? Ele só vai saber se ele orar. Então, aquela decisão de 3, 4 anos atrás, ela se perpetua ao longo de todo aquele tempo. E a vontade de Deus, onde fica nisso? Onde fica? Não estou dizendo que ele tem que divulgar o meu, não, mas talvez até o do membro dele, que ele não quer fazer, Deus quer que ele ajude. Deus quer, porque eu vou te falar, irmão, graças a Deus o Senhor tem abençoado e tem conseguido fazer alguns amigos, e a gente tem conseguido ir em bastante igrejas, mas eu vejo essas coisas, isso me entristece. O pastor estava falando aqui, eu estava ali só pensando, falando, caramba, o quanto a gente tem se fechado a porta para irmãos. Vá lá, olhe, veja se o trabalho é sério. Vá lá, veja se ele é um homem de Deus. E ajude ele. Eu tenho falado, Senhor, eu sei aonde o Senhor tem apontado para a gente estar. O Senhor tem um propósito para o nosso ministério e as coisas vão acontecer. Agora, recentemente, um rapaz lá de Boa Viagem, no Ceará, comprou o livro dentro da Igreja Longe de Deus pela internet, leu o livro, deu para o pastor dele, o pastor gostou muito, aplicou o livro na escola dominical, uma igreja com a congregação lá de Boa Viagem, uma igreja grande, com mais de 600 membros, e o pastor lá ligou para nós e convidou o Rafael para ir lá passar 4 dias lá. Você vê, Deus, eu tenho certeza, Deus é quem faz, é Deus quem faz. Só que às vezes nós temos a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para a vida de um irmão e nós não somos. O propósito de Deus vai se cumprir, irmãos, seja por você ou por outros. Jesus falou que se nós não clamássemos, até as pedras clamariam, porque há um propósito de Deus. Você tem o seu chamado, você tem o que Deus colocou sobre as suas mãos. Creia, vai prosperar. Vai prosperar. Agora, agora, a questão é, eu poderia fazer parte disso? Poderia ser alguém que estivesse estendendo a mão? Eu tenho falado para Deus, Senhor, quando o Senhor nos colocar no lugar onde o Senhor tem destinado para nós, que eu nunca venha me esquecer as experiências que eu tenho vivido e que eu nunca deixe de estender a mão para aquele que precisa. Porque o Senhor tem me feito passar, eu tenho certeza que Deus não precisaria me enviar às igrejas, nossos livros de feitos pela internet. O link de venda, irmão, tem mais de 5 mil acessos. Sabe quantas vidas nós fizemos naquele livro de relação pela internet? 0. Tem mais de 5 mil visualizações. Eu creio que é o momento de Deus. O que Deus quer de nós é isso, que eu vá nas igrejas, que eu conheça pastores, que eu faça relacionamentos, que eu conheça amigos. O pastor Ivan virou um amigo, o pastor Danilo, o Roberto,
nunca mais esqueço o pastor Ivone aqui, né, isso, né, não vou falar para gerar agradecimento no coração dele, mas eu me lembro muito bem quando ele falou para mim assim, eu falei, não, meu irmão, você é pastor, eu não vou chamar você aqui para vir só divulgar livros, você vai vir, vai trazer uma mensagem e vai divulgar livros. Isso foi um diferencial. Eu fui em muitas igrejas, ele e o pastor Roberto também. Posso dizer aqui, irmão, não é só por cabeça deles não, mas foram os dois únicos pastores que falaram isso. Não, você é pastor, você vai vir trazer a mensagem e vai divulgar ele. Dando honra, né? Dando honra. Porque assim, todos nós somos homens de Deus. Temos o nosso chamado de Deus, né? E precisamos muitas vezes respeitar uns aos outros. Não importa se como pastor aqui, pode ser se eu não tem nem igreja, né? Não importa. Porque isso aqui, irmão, isso aqui não é igreja. Você não precisa disso aqui. Você precisa ter um coração cheio do Espírito Santo. Amém. E um banco de uma praça e uma esquina de uma rua. Isso aqui é toda uma instrumentação para você. Você não precisa disso. A igreja que Jesus criou não tinha isso. E era uma igreja poderosa. Amém. Sabe, querido, a maior aliança que você tem, glória a Deus pela aliança que nós estamos fazendo aqui hoje. Os pastores vamos nos conhecer daqui a pouco, um pouco mais, vamos conversar mais. Mas a maior aliança que você tem é a sua com Deus. Nunca coloque uma aliança humana acima da sua aliança com Deus. Porque há muitas alianças sendo feitas no meio da igreja que não agradam a Deus. E nós precisamos agradar a Ele. Porque é Ele. Não, irmão, não pense que o seu colega aí do lado, por mais que te ajude, não é Ele. Não é Ele que sustenta o teu ministério. É Deus. Amém. É Deus. Ele é só um instrumento. Você pode ter. Ó, eu vou contar um testemunho que aconteceu lá na igreja. Há uns anos atrás, há uns 2 anos atrás, eu e o pastor Rafael, a gente conversando a respeito de dízimos e ofertas, e a gente falou assim, poxa, a gente precisa ensinar as pessoas que por mais que isso tenha que acontecer, porque a igreja vive de dízimos e ofertas, mas nós precisamos ensinar ao povo que o amor tem que ser, o amor à obra de Deus e o amor a Deus é que tem que permear o coração deles. E não uma suposta maldição, um suposto devorador. Não, eu não quero que não queremos que nossas ovelhas contribuam com a obra de Deus por medo. Quero que elas contribuam por amor. Que elas entendam que elas fazem parte disso. Irmãos, eu sou pastor, mas a igreja, você faz parte disso aqui. Estou falando aqui diretamente aos membros da igreja. Não pense que a responsabilidade do pastor manter isso aqui, na verdade, é quem tem menos de responsabilidade. Porque a Bíblia fala que é a obrigação de sustentar o líder da igreja. O apóstolo Paulo fala assim: se eu que semeio na vida de vocês coisas espirituais, eu não tenho o direito de colher coisas materiais? Então, aí é a obrigação da igreja sustentar os líderes e a própria igreja. Mas, na verdade, muitas das vezes os membros jogam essa responsabilidade sobre o líder. Ele que muitas vezes tem que tirar dinheiro do bolso, ele muitas vezes tem que pegar empréstimo do banco. Porque as pessoas não estão acostumadas a amar a obra de Deus. Não são ensinadas assim. Isso é responsabilidade minha. Porque
as pessoas estão acostumadas a ter uma faca no pescoço, ou você dá, ou o devorador vai tirar tudo que é seu. Irmãos, eu e o Rafael, nós levantamos um propósito: custa o que custar, nós pregaremos que o dízimo e oferta é por amor. E vamos falar: se não for por amor, não dê. Irmãos, eu digo para você, de um mês para o outro, a nossa arrecadação caiu mais da metade. Caiu mais da metade. Isso deu um susto na gente muito grande. Porque ficou evidente isso, as pessoas não sabem ofertar por amor. Não sabem, não entendem que Deus se agrada. Gente, nós fomos libertos, foi para a liberdade que nos libertou. Quando nós demos essa liberdade à igreja de elas ofertarem por amor, elas não entenderam isso. E a arrecadação é uma realidade. E aí, obviamente, a igreja começou a passar por dificuldade. Mas a gente falou: Senhor, nós vamos nos manter firmes, porque isso também, irmãos, isso tem que ser propósito no meu coração. Aquilo que não isso que Deus, isso foi uma coisa específica na igreja, mas qualquer propósito que Deus coloca no seu coração, que você aplique, e por acaso aparente que está dando errado, não tenha esse firme, não retroceda. Não foi Deus que colocou no seu coração? Faça, avance, a dificuldade vem, mas resista, se mantenha. E foi isso que a gente fez, irmãos. Eu vou testemunhar uma coisa aqui que você quer para a glória de Deus. À luz da minha igreja, há mais de 2 anos, a conta é gerada e a conta é paga. A conta é gerada. A gente entra lá, porque a gente tem que imprimir pela internet, né? Entra lá, a conta é gerada. Passa-se um dia, a conta é paga. Deus falou pra gente: eu vou mostrar que eu estou com vocês. E Deus tem pago a nossa luz há 2 anos. Há 2 anos. Eita glória. Olha, eu acho isso maravilhoso. A conta é gerada, a conta é paga. A igreja já se respirou, respirou um pouco mais, mas Deus continua lá. Eu estou aqui. É claro, Deus podia pagar lá, graças a Deus, a nossa loja lá, ela é própria. Mas Deus podia pagar a água, Deus podia pagar tantas outras coisas. Mas aí ficava muito fácil para a gente, né? Aí também é muito fácil. Cadê o meu e o seu esforço? Cadê a nossa fé? Cadê a nossa confiança de que Deus está aqui? Então, ou seja, Deus, aquilo ali é uma sinalização de Deus, de que Ele está conosco. Assim como Deus certamente, irmão, sinaliza para cada um de vocês. Agora, a diferença é quando a gente realmente diz que confia só da boca para fora, ou quando a gente realmente confia de fato, né? Porque quando a confiança ela não é genuína, se a minha confiança em Deus, se a certeza do meu coração não fosse genuína, quando a arrecadação abaixasse metade, eu teria voltado atrás. Mas eu sabia, né? Deus, é claro, não foi uma direção de Deus para nós, mas nós enxergamos aquilo, amém? Assim como Davi, quando dá a volta pelo seu palácio, e aí ele vê aquela suntuosidade toda do seu palácio, e ele chega ali fora, olha para a tenda onde ficava a arca, e ele fala: como posso eu morar num palácio desse e a tenda e a arca da aliança morar numa tenda? Ou seja, aquela motivação de Davi de fazer um templo a Deus, Deus não mandou Davi fazer um templo. Aquilo foi gerado no coração de Davi, né? E aí Deus, por causa daquilo ali, a descendência de Davi foi permanecida, né? E Jesus é a descendência de Davi. Sabe?
a autoridade de Deus sobre a vida de cada um de nós, cada um de vocês. Vocês que são pastores, aqueles que são aspirantes a pastores, obreiros, né? Ainda que qualquer tipo de liderança que Deus constitua na igreja, há autoridade sobre a vida. E a autoridade, ela tem duas vias. É a autoridade investida e a autoridade adquirida. A autoridade investida é o que diz a Bíblia, né? Eis que vos dou poder, já sei que a gente pode, ou seja, a autoridade de Deus, eis que, né? Deus derrama a autoridade. A autoridade adquirida, ela é aquela autoridade que eu adquiro com a minha experiência. Ou seja, eu prego aquilo que eu vivo. Quando eu prego aquilo que eu vivo, essa autoridade é uma autoridade adquirida. Eu não falo para o povo confiar se eu não confio. Eu não tenho autoridade espiritual para mandar o povo confiar se eu não confio. Eu não tenho autoridade para falar para o povo: calma, tenha paz. Se quando a adversidade vem sobre mim, eu me desespero. E Deus, irmãos, coloca a adversidade na vida de cada um de vocês e cada um do ministério de vocês para que vocês ganhem autoridade. Aleluia! Sabe, a gente às vezes acha que o inimigo que está se levantando, às vezes não é um inimigo. Às vezes o Senhor que está colocando uma dificuldade, né? Para que você passe por aquilo, para que você aprenda, para que você possa gerar em você autoridade. Aleluia! Né? Porque eu hoje posso dizer: Deus provê, confia que Deus provê, porque eu vivi isso no ministério. Glória a Deus. Eu vejo Deus pagar a luz da minha igreja todo mês. Ainda que hoje não precise mais. Mas Deus está lá. Eu creio que vai chegar uma hora que assim que Ele quiser, que vai parar de acontecer. Mas Ele está lá ainda. Eu estou aqui. Assim é com vocês. Sabe, o pastor falou aqui de dificuldades, né? De ter levado muitos líderes a se enforcar, tem pastor até se enforcando, abandonando o ministério, né? Não, eu vou voltar a trabalhar e vou ser um membro normal, sabe? Talvez tenha faltado uma experiência real. O pastor Rafael pregou aqui na quinta-feira, não sei quem estava aqui quinta-feira. Ele falou, ele pregou uma mensagem sobre Jesus, né? Mandar os discípulos passar para o outro barco, para o outro lado do mar, né? Pelo barco. E aí tem aquela tempestade, né? que assola ali. Jesus manda o mar sequetar. E quando eles repousam, quando eles chegam no outro lado, já é de noite, a Bíblia fala que o demônio de Gadara sai dos sepulcros correndo em direção aos discípulos, em direção a Jesus. Aí ele falou assim: bem verdade, você imagina você numa escuridão e sai o demoniado na tua direção gritando. Eu não me para cena de filme de terror, né? Vai te dar medo, mas a experiência que eles tinham passado há minutos atrás de ter Jesus no barco acalmando a tempestade fez com que eles não temessem aquele homem que veio diante deles. Ou seja, a tempestade onde assolou o barco: Senhor, não te importa que vamos perecer. E aí Jesus levanta: calma-te, aquela experiência fez eles entenderem que quando Jesus está com eles, não há tempestade que os derrube. Então, para aquele endemoniado veio, eles não tiveram medo, porque Jesus estava dentro deles. Amém? Vocês estão compreendendo isso? Amém. Vocês estão compreendendo que quando você tem um chamado, não importa se foi há 2 anos, há 10, há 30, há 40, não importa, porque
o chamado de Deus é irrevogável. Todos nós temos um chamado, seja para pastores, seja para líderes, seja para cantar, seja para ser diácono, sabe? Às vezes são pessoas que são levantadas para ser diáconos, ser bons diáconos. Porque hoje também se instituiu isso na igreja, um plano de cargos, né? O cara é diácono, depois ele é presbítero, ele vai subindo de cargo. Não, às vezes você foi chamado para ser diácono, ser um bom diácono. Às vezes você foi chamado para ser um cara que aperta a mão lá na porta e você vai fazer o seu melhor ali. Porque não adianta, senão nós vamos ter 300 pessoas aqui em cima, né? Daqui a pouco nós vamos ter 500 pessoas aqui em cima e nenhuma embaixo, nenhuma na porta, nenhuma cantando, nenhuma atendendo as pessoas. Mas na verdade a visão da igreja para as pessoas mudou. Muitos pastores, muitos colegas nossos têm tratado a igreja como empresas, literalmente. E o desespero pelo crescimento é tão angustiante que se não conseguir abrir uma igreja nova a cada ano, ele surta. É uma visão empresarial isso. Sabe, irmãos, eu creio, eu não sou contra o pastor está tentando uma obra aqui. Uma coisa é você fazer uma obra na igreja para adequar uma necessidade da igreja. Outra coisa é você fazer um tempo grande para depois enchê-lo. Você aumentar o tempo porque não tem espaço para os que estão é uma coisa. Agora você fazer um tempo grande para poder trabalhar, para enchê-lo, isso é uma visão isso é uma visão empresarial. E aí como é que você faz? Eu estou falando porque eu já conversei com pastores nessa aí que pegaram um lugar grande, não se perderam, né, na questão de manter aquele lugar a nível de custos e perderam a visão, começaram a se desesperar, tiveram que voltar atrás, tiveram que largar tudo e voltar menor de novo, sabe? Porque estão vendo as coisas como empresa, estão aqui tentando colocar as suas próprias sabedorias humanas, né, a sua visão, né? Aí você vai ver um pastor que veio talvez da área de publicidade. Eu sou da área de marketing digital, sabe? Mas eu sei até onde eu posso usar o marketing aqui na minha vida. Eu sei, porque eu sei que o marketing ele é poderosíssimo para mexer com a cabeça das pessoas e fazer as pessoas darem aquilo que tem. Mas eu jamais me dobrarei nisso. Jamais, porque eu creio que quem me faz crescer é Deus. Amém. Eu creio que quem dá o crescimento para você é Deus. Sabe? Eu nunca me preocupei com o número de membros, nunca me preocupei com o tamanho de igreja. A hora que o Senhor quiser que ela cresça, Ele vai falar e ela vai crescer, sabe? Aí você vê grandes impérios. Veja bem, eu não sou nada contra a ter uma igreja em cada estado, não sou nada contra isso, desde que realmente haja uma direção de Deus, de Deus mesmo, né? Não é aquela coisa, Deus, sentir de Deus, não, uma direção de Deus, claro, né? Vai lá, eu quero você. Porque se fosse assim, teria uma igreja só, né? Para que nós temos várias igrejas? Para que nós possamos a graça de Deus, a multiforme graça de Deus possa se manifestar de várias formas em vários lugares, né? E aqui eu quero tocar num ponto muito interessante. São os dois maiores medos de qualquer pastor. Se você se pudesse fazer uma pesquisa, né, e houvesse sinceridade nas respostas, os dois grandes medos de pastores, eu estou falando porque eu tenho andado muito, todo dia eu visito 2, 3 igrejas, tirando os dias de culto na minha igreja, eu visito as 2 igrejas para falar, para edificar,
como diz João capítulo 10, a parábola do bom pastor, eles são os assalariados. Eles não se importam com as ovelhas. Esses que são os assalariados, que estão ali, não estão ali para fazer carreira no Evangelho, para te ter vida confortável no Evangelho, né? Como o pastor falou aqui, no final de 25 mil, amém? Eu acho que o pastor tem que ser bem remunerado, porque você trabalha com vida, você não está trabalhando com um pedaço de madeira, né? E quanto maior, mais vida, mais responsabilidade, eu acho que tem que ser proporcional dele. Só que isso não é algo que precisa ser almejado no nosso coração. Você está dizendo? Estou dizendo que não é lícito, mas eu não posso ter isso como meu alvo. O meu alvo é fazer a vontade de Deus, é obedecer ao Senhor. Isso é consequência. Isso é consequência de um bom ministério, de um bom trabalho, de uma igreja onde Deus tem feito crescer, né? Porque o Senhor precisa confiar em você para lhe mandar pessoas, né? Você precisa confiar em você. E muitas das vezes, para confiar, Ele vai te colocar em situações diversas para ver o que há no teu coração. Eu sempre falo isso nas minhas pregações, né? Eu amo aquele texto de Deuteronômio 8, né, que fala lá, né? O Senhor vos fez passar fome e sede no deserto para ver o que havia no seu coração. Se você viveria só de pão ou de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse texto é tremendo. E os dois temores da maioria dos pastores é a perda de ovelhas e a consequente baixa arrecadação da igreja. Para aqueles que querem manter, né, as suas vidas confortáveis, né, isso vira algo primordial. E aí eu quero dizer uma coisa aqui, né? Em primeiro lugar, a ovelha, ela não é nossa, ela é de Jesus. É claro, nós temos que cuidar, nós temos a necessidade de cuidar delas. Enquanto elas estiverem dentro da sua igreja, é sua responsabilidade ensinar, cuidar, tratar. Mas você não tem que colocar cercas em volta dela, impedindo que ela saia. Que ela saia, claro, você vai saber. Não estou dizendo, não vou dizer que a pessoa que a ovelha, você não tem que saber por que ela está indo. Estou dizendo isso. Eu quero dizer o seguinte, que às vezes o Senhor está dirigindo ela para ir para outro lugar. Porque às vezes o que ela aprendeu com você aqui, Deus vai usá-la ela na outra igreja. E isso você só vai enxergar se a visão for de reino. Né? A visão precisa ser de reino. Então só que o que muitas vezes nós vemos é líderes, pastores, colocando um terror sobre as ovelhas. Ó, se você sair, Deus está aqui, não está na outra não, Ele está aqui. Se você sair daqui, ó, vai sair debaixo da minha proteção, da minha cobertura espiritual, vai ter problema. E a gente tem vivido esses mini-reinos, né? Aí tem se construído mini-reinos, onde na verdade a gente, né, como o pastor falou aqui, e aí gera essas separações. E na verdade isso tudo é uma grande articulação do diabo, porque ele sabe que quanto mais a casa for dividida, mais ela vai deixar de prosperar, mais ela vai deixar de entrar. Sabe, irmãos, eu tenho encontrado pastores que têm medo de encarar os membros. Quando eu falo encarar, não é no sentido de brigar, não. Tem medo do que os membros vão dizer. A experiência minha é sempre para os livros. Eu falo, pastor, não, porque não, tem que ver, porque uma vez eu trouxe fulano aqui, e aí,
O cara falou para investir aqui. No dia seguinte, meu gabinete estava cheio, os membros, todo mundo mexendo na minha cabeça. Né? Eu sei que há muitos líderes que vivem do salário da igreja. E às vezes a igreja tem conselho que tira o pastor. Né? Como o pastor que falou, ao invés de ajudar, dá uma oportunidade para puxar o tapete. Mas você tem um chamado de Deus, irmão. Amém. Você não pode se dobrar a isso. Aquele que te chamou é fiel para te manter ali. Aleluia. Glória. Você não pode se render. Aquilo que o Senhor tem encontrado no seu coração, não tenha medo de falar na igreja. Não, eu orei, o Senhor mandou. Eu orei, o Senhor me direcionou assim, vai ser assim. E pronto, acabou a liderança que sou eu. Estou falando isso como você ser arrogante, não. Estou falando isso com todo o amor e toda a humildade no coração, mas entendendo que é de você que Deus vai cobrar. Aleluia. Não pode ser o membro que vai conduzir como a igreja vai ser, não, irmão. A liderança tem que ser quem é o líder que ora a Deus e que sabe a direção de Deus e que aplica na igreja. E aí a gente muitas vezes é aquele membro que não sabe, né, que é uma pessoa importante, que dá o dízimo alto da igreja, e aí você se dobra para ele. Aí você se dobra para ele, porque sabe que precisa repreendê-lo, mas não, ele vai com jeitinho para repreender, porque ele é um maior dizimista. Se ele sair, leva 20% da sua arrecadação, 10%, dependendo de igreja, é assim que acontece. E o pior é que muitas vezes ele sabe disso. E aí é que ele trepa nas tuas costas. Quando ele vê você arrear, aí é que ele monta mesmo. Mas você é sustentado por Deus. Eu quero falar, irmãos, eu quero bater isso aqui. Eu sei que eu estou falando para pessoas que têm muito mais experiência do que eu aqui, né? Mas o Senhor tem botado isso no meu coração aqui para falar para vocês. Quem sustenta a obra é Deus. Se aquele sair, vem outro e supre. Deus envia, Deus é o dono da prata. Eu falei para você, Deus paga a luz da minha igreja. Por que ele não pode pagar a sua? Eu sou diferente de você. Porque agora você precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus. É Ele, o comando não é seu, é dele. É Ele que indica, é Ele que te direciona. O chamado é seu, mas o teu chamado é obedecer à vontade de Deus. Então que você possa, né, fazer valer a vontade de Deus dentro da sua igreja. E não se render, não ter dedos para falar, não ficar preocupado com o que a igreja vai achar. Irmãos, a aliança com os irmãos é maravilhosa, mas ela nunca pode ser superior à sua aliança com Deus. Nunca será, porque quem vai, né, quem vai te honrar, quem vai fazer o teu nome ser respeitado, não é você, é Deus. Né? A Bíblia fala de Josué: se prepara que eu vou começar a fazer o teu nome eu vou começar a honrar o teu nome na frente de todo o povo aí. E ele fala, Josué vai lá, toca no Rio Jordão, o Rio Jordão abre. Não partiu de Josué, irmão. Não foi Josué, gente, ó, eu sou o líder agora, tá? Eu sou o líder aqui agora, vocês me respeitem. Tá, gente? Oi, ó, Moisés morreu, tá? Eu sou o líder, não. Deus falou, eu vou fazer o teu nome ser honrado no meio do povo. E aí, Josué, Deus faz com o líder de Josué, e o povo automaticamente não reconhece a autoridade dele. É assim que acontece, é assim que deve acontecer. Não é nós, é nos dobrarmos, sabe? Se você tiver que disciplinar alguém, discipline, sabe? É sua responsabilidade aquelas almas, irmão. Amém, Jesus. Sabe? Você não precisa ser amigo dos seus membros, mas você tem a responsabilidade de fazer eles entrarem pelas portas celestiais. Amém. É muito
membros da sua igreja que te amam. E eu vou lhe falar, se ele entender, ele vai amar você. Porque assim nós somos com Deus, né? Hebreus 12 fala que Deus fala assim, ó, não se atente para a disciplina do Senhor como algo ruim, mas como algo que representa o amor de Deus, né? Porque assim como o pai disciplina o seu filho, Deus também vos disciplina. Aliás, nós disciplinamos porque nós temos a essência de Deus, né? Não é Deus que aprendeu conosco a disciplinar, foi nós fazendo, na verdade, aquilo que vem dele, né? Então ele fala assim, e se você se submete aos seus pais humanos, que tentam vos corrigir, mas mesmo assim não conseguem perfeição, muito mais a Deus, porque a disciplina, né, Deus vos disciplina para que vocês possam participar da santidade dele. Irmãos, olha que privilégio, né? A gente poder participar da santidade dele. E a disciplina, ela vem com duas vias, ou para correção, quando Deus tem algo errado, e Deus vem, você começa a ter dificuldades para fazer as coisas, né? Eu já aprendi isso com Deus, e creio que vocês já devem ter aprendido também. Quando você tenta fazer uma coisa e a coisa está muito presa, a coisa não vai, opa, calma aí, eu paro, ora a Deus, Senhor, o Senhor quer falar comigo alguma coisa? Porque Deus pode estar com um anjo com a espada na tua frente e a mula já deitou e você está insistindo em ir. E o anjo do Senhor está dizendo ali, não é para você. E a gente muitas vezes queremos fazer as coisas, né? Porque, sabe, irmãos, eu falo isso sempre. Eu falo isso com muita expressão, que eu acho essa ilustração maravilhosa. O diabo, quando ele não consegue te puxar do cavalo, ele te empurra. O que isso quer dizer? Quando ele não consegue fazer você desobedecer, ele faz você obedecer além do que você vê, que também é um erro. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Então, por mais que o resultado seja algo bom, que aos seus olhos vai ser legal, talvez não seja a vontade de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo impediu Paulo de entrar em 2 cidades. Ele ia pregar o Evangelho. Ela não era uma coisa boa. Mas o Espírito o impediu de entrar. Porque não era a vontade de Deus que ele entrasse ali. Era a vontade de Deus que ele passasse a Macedônia. Então, por mais que aquilo que você está pensando em fazer, em aplicar na sua vida, tenha um resultado efetivo e bom, mas você precisa saber se aquilo ali é a vontade de Deus. Amém. A obediência, ela é na cota certa, não é nem mais e nem menos. E muitas vezes nós temos que meter os pés pelas mãos. E Deus tem muitas vezes colocado obstáculos para te chamar a atenção para isso. Não é por aí, é por aqui. E a gente está achando que é o diabo. Muitas vezes é Deus. Porque a disciplina de Deus, ela vem para correção ou para amadurecimento. Às vezes a dificuldade é para nos amadurecer. Eu tenho um pastor Solimões aí, é um senhor já, certamente deve estar escolado nisso, né? Ele tem muitos anos, o senhor também parece ter bastante anos de pastor. Quem tem muitos anos de pastor, pastor Roberto, já deve estar calejado com isso, mas eu que não tenho tantos ainda, às vezes eu tenho aprendido assim, né? A adversidade, ela nos amadurece. E só há essa forma de acontecer. Ninguém amadurece sem adversidade. Ninguém, seja em lugar nenhum, seja numa empresa, seja na sua vida pessoal, no seu casamento, não há forma de amadurecer em qualquer área, em qualquer lugar, sem uma dificuldade. Não há. A facilidade nos faz acomodar. A facilidade nos estraga, né? Então a forma de Deus é essa, adversidade. E ali você passa, ganha experiência e vem uma maior na frente. E assim, e será assim o tempo todo. Em 1 Timóteo 4,
versículo 14 e 15 diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com a imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. O apóstolo Paulo está falando a Timóteo para não negligenciar o dom que foi dado. O Senhor colocou a responsabilidade sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus lhe chamou para o propósito. Não perca essa visão, não perca essa direção, não se ajuste às adversidades, não, mantenha a direção que Deus quer para você. Porque você só vai prosperar ali. Ali é o propósito de Deus para você. Não é do outro lado. O outro lado é para outro, não é para você. Então se mantenha no propósito de Deus, porque nós, irmãos, aí eu estava vendo aqui um pouco de pastores, não lembro quais pastores que estavam aqui. O pastor ali estava, tinha mais de um pastor falando sobre ali, estava olhando os livros, estava falando, porque as pessoas, os membros não querem ler.